Olá, amigos! Chegamos em mais um Café com o Marcelo. Hoje o tema é extremamente interessante, que são os crânios de cristal. Vocês vão adorar a pauta de hoje. Vai coar seu café e volta rapidinho para a gente poder conversar sobre esse tema. Daqui a pouco eu estou de volta. Chegamos em mais um Café com Marcelo e já de pronto eu peço para você se inscrever no nosso canal. É muito importante o seu apoio, porque a partir do seu apoio que a gente consegue estar aqui sempre produzindo esse material, né? Justamente porque você está nos acompanhando, porque você está privilegiando com a sua presença esse nosso trabalho. O tema de hoje é muito interessante, gente. Inclusive faz parte aí de grandes mistérios aqui da América, que inclusive é tema de pesquisa que eu trabalho mais ou menos aí há mais de 20 anos e muitas das minhas expedições eu tinha também como meta estudar não só os crânios de cristais, mas também os crânios alongados, né, das civilizações pré-colombianas e compreender um pouco o imaginário dessas civilizações, o porquê dessa relação tão profunda com os crânios, né? Então nós vamos começar a conversar agora sobre isso. Primeira questão, os crânios de cristal, eles são crânios que são questionáveis. Existem crânios que foram feitos vários testes, e esses crânios foram identificados como crânios que foram concebidos no século XIX, na Alemanha, na França. Inclusive, olha que interessante, o quartzo usado nesses crânios são quartzos brasileiros, características de quartzos que foram extraídos do Brasil, do nosso país. E ao mesmo tempo, nós temos crânios que nós ainda não conseguimos ter uma datação, né, que possa provar que realmente eles foram desenvolvidos dentro do universo das civilizações pré-colombianas, seja Maia, Azteca, Inca, Olmeca, Zapoteca, enfim, as civilizações pré-colombianas. Agora, olhem só o que eu vou dizer. Empresas como a IBM já fizeram testes em alguns crânios para poder identificar as técnicas de lapidação. Nós temos institutos e universidades muito sérias que já fizeram estudos sobre esses crânios, crânios pequenos, crânios maiores, e ao mesmo tempo sempre revestindo esse imaginário dessas civilizações que ocuparam a nossa América. É claro que o crânio, né, ele tem uma visão, principalmente para a visão cristã europeia ocidental, ele sempre remeteu uma ideia de morte. Mas, na verdade, para as civilizações pré-colombianas, o crânio ele sempre representou vitória sobre a morte, o mundo das ideias, o conhecimento, o místico, o misterioso, né? Não tinha necessariamente essa conotação, como eu disse, europeia, cristã ocidental, né? Do século XIV, século XIII, XII, XI, X, XV, mas sim uma visão diferente, né? Em relação aos crânios. Agora, eu vou inclusive indicar um livro para vocês hoje
que falam um pouco sobre esse assunto, mas é claro que esse assunto não se esgota nesse livro. Vocês têm que pesquisar muito, tem muita fonte acadêmica, tem fontes interessantes, tem muito achismo também, que não vale a pena a gente pesquisar, mas vocês vão conseguir encontrar isso em várias fontes e claro, vocês podem comentar aqui no canal e a gente vai trocando ideias também sobre essas fontes e sobre essas pesquisas sobre os crânios ou as caveiras de cristal. Bem, eu estou indo para o segundo bloco e lá eu vou falar como que começa essa lenda, esse mito. Qual foi o ponto onde isso começa a se tornar um pouco mais público, né, para esse universo das pesquisas, da arqueologia e até da indústria sensacionalista aí sobre esses crânios. Vai preparar novamente lá seu café para que a gente tome esse café juntos e a gente possa continuar esse bate-papo sobre esse assunto tão interessante. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos no segundo bloco do Café com Marcelo, hoje falando sobre os crânios de cristal. E agora eu vou entrar um pouco na história de dois personagens interessantes, que é o Mitchell Haggnes, e também ele é chamado de Mick, e a filha dele chamada de Anna Mitchell Haggnes. Esses dois personagens eles têm uma relação direta com a história dos crânios. Ele faz várias expedições pela América Central e ele chega numa cidade chamada, numa zona arqueológica chamada Lubantum. Essa cidade, como é o Caracol também na região de Belize, é uma cidade maia de um período clássico que foi muito preservada porque como aquela região de Belize ela foi pouco explorada pelos colonizadores espanhóis, e essas cidades maia estavam encravadas no meio da floresta, então eles não tiveram um contato muito rápido com essas cidades e elas foram muito preservadas, né? E muitas coisas foram encontradas lá que recontam, que remontam, né, a história dessa civilização. E segundo a Anna, filha de Mitchell, que inclusive ela foi adotada, ela não era a filha biológica dele. Ela conta uma história que ela estava pesquisando uma pirâmide na zona arqueológica de Lubantum e ela encontrou uma caveira, um crânio de cristal. E depois, um pouco mais abaixo da câmara onde ela encontrou o crânio, ela encontrou a mandíbula de cristal deste crânio, que inclusive havia um encaixe perfeito em relação a esse crânio. Segundo a história que ela conta, essa caveira, esse crânio, tem poderes psíquicos, tem poderes mágicos de cura, propriedades de premonição, propriedades através do cristal, né, do quartzo de cristal dessa caveira, desse crânio, ela tem propriedades de poder, inclusive, vejam só, ela tenta dizer que esta caveira, este crânio, tem o poder de fazer com que pessoas morram. Então ela dizia, inclusive no seu livro, na sua biografia, que se intencionasse a morte de alguém utilizando a caveira, essa pessoa morreria. Uma questão interessante também é que essa caveira esse crânio foi uma vez testado, né, pela IBM inclusive, e pela HP, olha só que interessante, e ela foi desmistificada, inclusive os testes iniciais mostram uma lapidação que remonta ao século XIX. Portanto, não seria maia, seria uma falsificação. Mas ela, durante toda a vida, ela utiliza esse crânio em palestras, em sessões que ela fazia, em atendimentos que ela fazia, para poder usar os poderes da propriedade desse crânio, né? Então vejam só, ao mesmo tempo existe uma história
de que o Porfírio Dias, né, ele que foi um homem que ficou à frente do governo mexicano durante muito tempo, ele tinha uma coleção dessas caveiras que, segundo a história diz, ele havia se apropriado de caveiras e crânios de cristal do antigo líder asteca chamado Montezuma. Isso nunca foi provado, mas muitos acreditam que essas caveiras existiram e elas foram para o mercado de peças contrabandeadas arqueológicas aqui da América. Uma outra coisa interessante também, nós sabemos que vários museus do mundo tiveram crânios de cristal expostos, inclusive em Londres, né, na Inglaterra, uma famosa caveira ficou exposta e depois retirada, porque também se levantou questionamentos em relação à autenticidade histórica do objeto. Então esse universo ele foi inclusive utilizado não só na literatura, como em filmes, né? Um dos filmes da série Indiana Jones vai usar também a ideia das 12 caveiras de cristal, dos 12 crânios, que seriam os 12 sustentáculos de uma antiga civilização, que era a civilização de Atlântida, né? Que desenvolveu esses crânios com uma lapidação perfeita e nunca vista, que na verdade eram objetos de conexão energética e de manipulação energética através da propriedade do cristal. Então existem histórias, né, as mais variadas possíveis em cima deste universo, né, dos crânios de cristal. Há pesquisadores que defendem profundamente que as civilizações da América conseguiram tecnologia do seu tempo para desenvolver essas caveiras, para lapidar essas caveiras e junto dela toda essa propriedade psíquica, todo esse poder místico que elas carregam. E claro que tem uma área da ciência que não consegue aceitar essas hipóteses, né, dessa existência e da possibilidade dessas caveiras. Agora, é claro que elas existem. A questão aqui é se realmente elas são pré-colombianas e se realmente elas possuem os poderes, como eu disse ao longo do programa, em relação às suas propriedades desse cristal. Eu vou agora para o Labirinto das Ideias e lá eu vou ler um pequeno trecho para vocês do livro que eu vou indicar, falando um pouco de um estudo sobre a propriedade do quartzo de cristal. E aí a gente finaliza o programa falando um pouco mais sobre esse grande mistério aqui da América Latina, né? Sobre os crânios de cristal. E você que está me vendo, mais uma vez, não se esquece de se inscrever no canal. Vale muito a pena você nos acompanhar. Daqui a pouquinho eu estou de volta com o Labirinto das Ideias. Muito bem, meus amigos, chegamos no momento Labirinto das Ideias. E como eu disse, eu vou iniciar com um pequeno texto falando sobre as propriedades do cristal. Inclusive é um estudo feito aí por físicos de uma universidade que eu vou citar aqui. Então vamos lá. A habilidade dos cristais de armazenar informações é hoje bastante conhecida. De acordo com a edição da Newsweek de 4 de setembro de 1994, físicos da Universidade de Stanford apresentaram o primeiro modelo inteiramente digital de um armazenador de informações holográficas dentro da estrutura subatômica de um cristal. Os cientistas foram capazes de armazenar e depois resgatar uma imagem holográfica da Mona Lisa. Olha lá, fizemos um episódio do programa só sobre Leonardo da Vinci. O cristal em questão tinha apenas 163 KB de memória, mas supõe-se que essas unidades holográficas tenham capacidade para armazenar até 1 milhão de megabytes. A curta reportagem também dizia que cristais armazenam informação
em 3 dimensões e podem ser 10 vezes mais rápidos do que os mais rápidos sistemas disponíveis atualmente. Então vejam, a ideia do cristal, existe, sem dúvida nenhuma, pesquisas muito profundas sobre a capacidade não só de armazenamento que o cristal pode possuir, mas a sua capacidade de produção de energia e o quanto essa energia ela pode interferir em nós, seres humanos ou nos seres vivos de modo geral. Bem, o livro que eu vou indicar são Os Crânios de Cristal, Incríveis Portais para o Passado. Inclusive esse autor, eu vou mostrar já o livro, é David Hartland Childress. Esse autor ele é muito interessante porque ele é um arqueólogo autônomo e ele escreveu os grandes mistérios da América do Sul, como também os grandes mistérios da Oceania, da Ásia, e ele viaja, né? E nessas viagens ele vai fazendo constatações arqueológicas com uma escrita bem interessante. Então é um autor bem legal assim para vocês acompanharem. E o outro é o Stephen Meller, que também é um estudioso nos crânios de cristal. Esse é o livro que eu estou mostrando para vocês, que eu indico, né, para a semana aí. Tem algumas coisas que viajam um pouco, eu não concordo, mas tem bastante coisa interessante. É legal porque vocês vão ver que no livro tem bastante imagens também das caveiras, né, vários tipos de caveira, tamanho, formas diferentes. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar direito, mas vale a pena, só para vocês terem uma ideia do que o livro traz em termos de imagem, né? Agora, é um livro que vale a pena se você quer começar a estudar, a pesquisar o tema, é um bom ponto de partida. Então eu aconselho vocês a começarem por esse livro, para você começar suas pesquisas sobre os crânios de cristal. Resumindo, dentro da perspectiva do labirinto das ideias, sabemos que o ser humano é capaz de produzir coisas incríveis, sem contar as grandes civilizações que um dia pisaram e ainda pisam neste planeta. Então eu sempre digo nas minhas pesquisas, né? Eu sempre busco, né, uma metodologia, uma busca acadêmica, um critério nas pesquisas, né? Mas eu tenho sempre que estar com os olhos abertos para todos os lados. Às vezes a saída para os grandes mistérios está inclusive no óbvio. Então a gente tem que buscar em todos os lugares, em todas as fontes, a gente tem que aprender a escutar, porque eu garanto a vocês que a gente vai encontrar respostas em lugares que a gente nem imagina. E nessas pesquisas sobre os crânios e as caveiras, eu em alguns museus aqui da América, a região do México, América Central, são crânios com a ponta do crânio alongada por técnicas que inclusive os maias desenvolveram, né? Havia uma filosofia embutida nisso, conexão com a Terra, conexão com o cosmos, né? Uma ideia de desenvolver esse crânio até por uma questão estética dentro da hierarquia daquela sociedade. Então tinham várias funções. Era também o crânio alongado, tinha uma relação direta com a autoridade. Então, diante disso, nós temos os crânios de cristais. Na verdade, esses crânios, eles podem também remeter a um universo de poder, né, que muitos de vocês sabem, nós pesquisamos, que essas civilizações elas desenvolveram um conhecimento absolutamente incrível para o tempo que elas existiram, em seu apogeu, em seu ápice. Então fica aqui a pergunta, e aí eu proponho que você também pesquise sobre esse tema. Fica a pergunta, será que essas civilizações realmente conseguiram construir esses crânios de cristal e junto dele todas essas propriedades agregadas a poder, a cura, a premonição, a portais? Será que realmente isso foi desenvolvido? Será que realmente essas civilizações
chegaram nesse nível de desenvolvimento? Enfim, não vai ser num programa de 20 e poucos minutos que a gente vai conseguir decifrar esse grande mistério da humanidade, mas o Café com Marcelo tem que ser o ponto de partida para que você se interesse sobre o tema. E claro, estou à disposição pelo meu e-mail, né? Estou à disposição no meu site, estou à disposição aqui no canal para você tirar suas dúvidas e a gente indicar mais informações sobre o tema. O Café com Marcelo de hoje, trabalhando os crânios de cristais, desejo a você muita luz, que você tenha uma ótima semana e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e equipe.